E eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Josué, capítulo 5, versículo 13 em diante. E aí eu vou conduzindo os irmãos, tá? A gente vai fazer um pulozinho, mas eu vou conduzindo os irmãos. Peço que a igreja fique de pé nesse momento. Josué, capítulo 5, versículo 13. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todas as 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Versículo 15 agora. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão culpados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e de forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que essa mensagem pregada possa nos fortalecer, possa fazer com que a gente tenha força para caminhar mais um tanto na nossa jornada em direção a Jesus Cristo, que ela seja de fato a palavra de Deus nos nossos corações. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Queridos, eu ouço essa história de Josué entrando em Jericó há muito tempo, né? Muito antes da gente ter essa tecnologia toda que a gente tem hoje. Muitas coisas elas estão nos nossos celulares, em aplicativos, né? Então a gente acaba se acostumando com esse tanto de tecnologia, por exemplo, vendo filmes na Netflix e em tantos desses streamings, né? E é tão interessante que nós somos bombardeados de informação, porque os telefones celulares
eles não dormem, né? A gente às vezes coloca no silêncio, mas ele continua trabalhando, às vezes processando um determinado aplicativo. Às vezes você está vendo algum vídeo, alguma coisa no YouTube, e ele está trabalhando em segundo plano. Daqui a pouco, enquanto você está distraído ali no vídeo, aí chega uma mensagem, fulano mandou uma mensagem para você pelo WhatsApp, né? Então ele está ali trabalhando em segundo plano. E essa história foi contada a mim numa época em que a gente não tinha todas essas coisas, a gente nem tinha ideia do que seria um telefone celular, né? Telefone celular era coisa de magia pra gente, né? Porque o telefone só podia ser com fio, imagina um telefone sem fio. E hoje em dia a tecnologia está tão avançada que praticamente a gente não usa mais o telefone para fazer ligação, né? Vocês já viram isso. A gente praticamente não liga mais com o telefone, a gente faz outras coisas com o telefone. Mas nessa época não era assim, era a época do flanelógrafo, né? Quem se lembra do flanelógrafo aí, que era uma imagem, se lembra? Glaucia me contou que era assim, gente. Os professores da escola bíblica eles colavam, né, as imagens num quadro, e aquilo despertava um grande interesse, porque na verdade a história em si já era uma história impressionante, né? Quando eu ouvi pela primeira vez essa história, eu devia ter por volta de uns 4 ou 5 anos de idade, né, na primeira igreja presbiteriana, onde eu assistia a escola bíblica dominical, e essa história, ela sempre foi uma história especial para mim, inclusive com aquela música, né, que a gente cantava, vem com Josué, lutar em Jericó, né? Qual crente antigo, né, Glaucia, não cantou essa música, né, de alguma maneira? Você ensinou. Queridos, de fato essa história é uma história fenomenal. Os israelitas, eles destruíram uma muralha apenas fazendo barulho, né? Como você poderia imaginar que isso é possível, principalmente numa época em que não havia tecnologia, não havia celular, não havia o estudo da física avançado, como nós temos hoje, o estudo da acústica, né? Mas Deus efetuou um grande milagre e aquele muro, ele veio abaixo. Mas, queridos, por que Josué se encontrava próximo àquela cidade? Por que ele estava se preparando para invadir aquele lugar? Meus irmãos, Josué, ele era o principal personagem no período da conquista. Ele tinha acabado de substituir nada mais, nada menos do que Moisés. E ele foi o seu principal auxiliar durante todo o período do deserto. Por exemplo, Josué, queridos, ele presenciou os sinais do Egito. Ele também esteve presente no Monte Sinai, enquanto, né, o seu líder, Moisés, ele recebia a lei de Deus. Ele foi um dos espias que foi enviado para investigar a terra antes dos 40 anos. Veja como ele já está ali envolvido, né, com a liderança. E ele também foi o comandante das batalhas enquanto o povo caminhou pelo deserto. E após a morte de Moisés, ele se tornou o novo juiz da nação. Moisés, ele foi chamado para libertar o povo, mas Josué, ele foi chamado para comandar a conquista de Canaã. Veja a importância desse homem no desenrolar da história bíblica. No Pentateuco, queridos, Deus conduziu o povo através do deserto. E no livro de Josué, que é o primeiro livro histórico que nós temos, Deus, ele reafirma que cumpriria a sua promessa. Mas esse era um enorme desafio para esse novo líder, essa pessoa que assumia a liderança aqui da nação. E veja o que o Senhor falou para ele no capítulo 1, no verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Irmãos, naquelas circunstâncias, qualquer pessoa sentiria receio de assumir aquela função. Porque desde que eles saíram do Egito, aquele povo havia se lançado numa constante incerteza. Vejam que eles enfrentaram Faraó, mas eles não sabiam o que iria acontecer. Eles fizeram isso apenas baseado na palavra de Moisés. Moisés ouviu o Deus dos seus antepassados falar que ele os libertaria. E Moisés, ele foi até Faraó e sem muito recurso.
Depois eles enfrentaram o exército de Faraó e Deus fez com que eles prevalecessem. O mar vermelho foi aberto. Eles enfrentaram os perigos do deserto. Moisés, ele creu em Deus, mas Moisés não tinha, queridos, lá no começo, noção do que o poderoso faria através do seu comando. Isso ele foi descobrindo conforme as demandas foram acontecendo. Moisés, queridos, talvez essa fosse a pergunta das pessoas que acompanharam Moisés durante aqueles 40 anos. Moisés seria uma espécie de mago ou ele era um profeta do Senhor? Ele falava em lugar de alguém? Queridos, nós temos a certeza, nós temos a certeza dessa resposta, e a certeza dessa resposta é que ele era de fato um profeta. Mas para o povo de Israel, tudo ainda era novo. Eles ainda não tinham certeza se Deus usaria Josué da mesma maneira que Deus utilizou Moisés. E ninguém tinha essa convicção de que Deus, de Todo-Poderoso, agiria dessa forma. Portanto, queridos, era necessário dizer a Josué isso que o Senhor disse naquele versículo: seja forte e corajoso. Jericó, queridos, seria a primeira cidade a ser conquistada. Nem mesmo Moisés havia feito algo parecido, era algo novo, um desafio novo, mas Deus assegurava a vitória àquela nação. No entanto, queridos, no entanto, a promessa de Deus tinha uma exigência. Deus falava o seguinte: tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Isso está também no versículo 7 do capítulo 1. Tenha o cuidado de obedecer a lei. Nós sabemos, nós temos lido que essa era a única condição de Deus com o seu povo: ser obediência. Se eles fossem obedientes, eles teriam o sucesso. E depois de atravessar o Jordão, Josué, ele estava ali naquele lugar, conforme nós vemos no texto de hoje, próximo a Jericó. E aqui que a cena extraordinária acontece, queridos. Um pouco antes da batalha, surge um homem empunhando uma espada. Josué perguntou a ele: você é por nós ou você é por nós ou por nossos inimigos? E aquele ser celestial diz: nem uma coisa nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Josué, naquele momento, ele se prostrou diante desse homem, desse ser, e ele aceita a adoração. Toda vez que um anjo rejeita a adoração, é porque ele não é digno de adoração. Quando qualquer pessoa se curvava diante de uma pessoa ou de qualquer homem, na Bíblia a gente vê esses seres eles rejeitando a adoração, mas esse ser, ele não rejeita a adoração. E nós podemos dizer que o próprio Deus, ele apareceu a Josué. Isso na teologia é chamado de teofania ou cristofania, que é quando Deus aparece diretamente àquela pessoa que ele está se revelando. Mas a pergunta que fica é a seguinte, queridos: por que Deus aparece exatamente antes da primeira batalha de Israel? E a resposta é, em primeiro lugar, Deus aparece para confirmar a Josué que ele estaria à frente daquela empreitada. Por mais, queridos, que Josué fosse um grande líder, sua tarefa seria um grande desafio. O Rio Jordão foi a primeira intervenção divina na sua gestão. E agora Deus dizia: nas batalhas eu vou estar com você. Então esse primeiro aspecto está ligado a Josué. Ele precisava desse reforço. Ele não sabia o que Deus tinha para fazer. A tarefa era muito grande. Não era mais sustentar o povo ali no deserto, não era abrir o Mar Vermelho, mas era derrubar uma muralha intransponível, que era a muralha de Jericó. Mas não apenas isso, queridos. Deus aparece a ele naquele momento também, para deixar claro que a conquista era a continuidade das promessas feitas no passado. Queridos, poderosamente, Deus os retirou do Egito, nós vimos isso. E agora, de maneira não menos poderosa, Ele também
vai dar a terra para aquela nação. Por isso, o comandante do exército do Senhor estava à frente daquela batalha. Tudo o que havia sido prometido anteriormente a Abraão estava se cumprindo ali naquele momento. E Deus, o próprio Deus, estava diante do exército de Israel. Em terceiro lugar, queridos, Deus aparece porque Ele continua a preparar a humanidade para a vinda do Salvador. Mas como assim? Da onde você tirou isso? O que Jesus tem a ver com Jericó? Queridos, talvez esse seja um dos pontos menos aparentes desse texto, mas talvez seja um dos mais contundentes. E para a gente entender isso, a gente precisa retroceder à história bíblica. Há uma conexão clara entre Israel e Abraão, né? Deus, ele fez uma promessa para um homem, né, que estava em Ur dos Caldeus, que esse homem, Abraão, ele seria próspero, Deus daria uma terra a ele, daria uma descendência, e faria com que a descendência dele fosse se tornar uma grande nação, e através dessa descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Queridos, isso é relativamente fácil da gente entender. Mas, qual é a conexão entre Abraão e aqueles primeiros personagens bíblicos de Gênesis 1 a 11? Qual é a conexão entre Abraão e Adão? Abraão e Caim, Abraão e Abel, Abraão e Sete, Abraão e Noé, ou Abraão e os homens de Babel? E esse é o ponto-chave para a compreensão das Escrituras. Só existe Abraão e a nação por causa do preâmbulo do livro de Gênesis, capítulo 1 a 11. Sem os primeiros capítulos de Gênesis, a história ficaria solta e sem sentido. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue interpretar a Bíblia de maneira adequada. O que a Bíblia nos diz, através desse preâmbulo, é que Deus criou o homem e lhe dotou de livre arbítrio, e munido dessa ferramenta poderosa, o homem sempre esteve inclinado para o mal. E é exatamente por isso, queridos, que Adão e Eva caíram do estado de retidão original. Por isso, Caim matou Abel. Por isso, a descendência do justo Sete se uniu à descendência do ímpio Caim, provocando a ira de Deus, o dilúvio. E por isso, também, meus queridos, os únicos descendentes do justo Noé, novamente, eles se tornaram ímpios, como a gente vê descrito naquele evento da Torre de Babel. O preâmbulo de Gênesis nos mostra que o ser humano, ele é incorrigível. E aqui o homem se encontra no dilema. O dilema do ser de Deus. Afinal, quem é esse Deus? O que a Bíblia nos conta é que o ser humano se encontra numa grande enrascada. A expulsão do Éden foi o indício desse problema. Afinal, sendo ele um Deus santo e perfeito, conforme nós falamos na escola bíblica dominical hoje, ele não pode suportar o pecado. E qual foi o pecado de Adão? Será que o pecado foi comer o fruto em si? Queridos, isso não é nem de longe uma das piores faltas que alguém possa cometer aqui na terra, ou seja, sorver um fruto de uma árvore. O problema não era o comer o fruto, o problema era que o que estava por trás da desobediência de Adão. A sequência de eventos que se segue nos mostra o que Deus havia previsto no coração do homem. Veja que depois da queda, Caim matou Abel. Lameque se tornou ainda mais perverso que Caim. A geração de Sete e de Caim, elas se juntam para cometer todo tipo de impiedade. E a geração de Noé, do justo Noé, ela tentava se juntar novamente para cometer as mesmas iniquidades que aquela antiga geração que havia morrido no dilúvio havia feito. O coração do homem, ele é incorrigível. Por isso, Deus teve que intervir na história humana, chamando Abraão. Se as coisas continuassem naquele ciclo, não haveria salvação para as suas criaturas. Há um versículo em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que nos diz:
pois o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Essa é a conclusão do escritor, falando sobre aquele preâmbulo, aquele início da história da humanidade. O homem é incorrigível desde os tempos de Adão, e ele continua fazendo todo tipo de maldade. O livre-arbítrio, queridos, nos havia levado para todo tipo de degradação. Muitas vezes não notamos, mas a história de Sodoma e Gomorra é a história da humanidade que acontece em paralelo com a história de Abraão. Muitas vezes temos a impressão de que a Bíblia é somente a história do povo de Deus, mas o juízo sobre Sodoma e Gomorra é a lembrança de que Deus não se esqueceu do mundo e do pecado. É como se um aplicativo que estivesse rodando em segundo plano, queridos, no celular da gente, né? Deus, na história de Israel, ele está assim, cumprindo a sua promessa, ele está fazendo com que a salvação seja possível ao homem. Ao mesmo tempo, as coisas continuam acontecendo, Deus continua sendo irado com a humanidade e trazendo juízo sobre as pessoas, sobre a maldade dos homens. Ele continua irado com as suas criaturas. Se por um lado ele é Deus de compaixão e misericórdia para aqueles que o obedecem, por outro ele se mostra implacável para com os impiedosos. O relato bíblico nos ensina que Deus estende a sua compaixão e misericórdia sobre todos os homens. Mas, meus irmãos, essa oferta é por tempo limitado. Isso fica claro no relato de Israel no deserto. Aquela primeira geração que havia saído do deserto, ela insistiu na iniquidade. Nós até pregamos aqui sobre o momento, o ápice dessa iniquidade. Foi quando eles ofereceram no deserto sacrifício para Baal Peor. Eles se tornaram extremamente ímpios. E assim como Sodoma e Gomorra, eles também, o povo de Israel, experimentou a ira de Deus por conta da iniquidade. E aqui está uma questão importante, meus queridos, quando Josué pergunta para aquele ser celestial: você é por nós ou por nossos inimigos? E Deus responde: nem uma coisa nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. É o que nós lemos aqui nessa manhã. O texto, queridos, nos ensina que Deus, ele não tem lado. Deus não está do seu lado e também não está do lado do bem ou da verdade. Ele é a própria verdade. A verdade e a bondade são inerentes ao ser de Deus e não está fora dele. Não é que o bem e a verdade sejam eternos e que depois Deus passou a existir. O bem e a verdade só existem por causa de Deus. Ele é a fonte de todo o bem e a verdade procede dele. A ideia, queridos, de pertencer a um lado ou outro é tão somente uma perspectiva humana. Naquele momento, queridos, duas coisas estavam acontecendo. Quando Deus ele se manifestou na figura do comandante do exército do Senhor. Em primeiro lugar, Deus estava cumprindo a sua palavra na conquista de Canaã. E como se fosse um aplicativo rodando, né, em segundo plano, Deus estava trazendo juízo sobre aquelas pessoas que habitavam Canaã e viviam na iniquidade. Queridos, a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu 400 anos antes dessa história que nós lemos hoje aqui, e foi um alerta de Deus para os cananeus. Eles não eram inocentes, queridos. Notem a sabedoria da palavra de Deus. No pacto que Deus fez com Abraão, Gênesis capítulo 15, Deus, ele avisou Abraão, ele disse: sua descendência ficará escrava por 400 anos. Depois eu vou trazê-la para cá, mas isso não será agora. E a Bíblia diz: porque a maldade dos amorreus, e você pode colocar aí cananeus, porque a maldade dos cananeus ainda não atingiu a medida completa. Meus irmãos, de alguma forma que Deus não nos revelou na palavra, a Bíblia nos dá a entender que Deus lidava pacientemente com o povo de Canaã. Mas a paciência divina, ela tinha limites. E naquele momento, o povo de Israel, 400 anos depois, foi o cumprimento do que Deus havia falado para aquele povo.
E os descendentes de Abraão, ao retornar para Canaã, seriam usados como instrumentos da ira divina sobre aqueles povos. Deus não estava a favor de Israel e contra os cananeus. Deus, ele não é partidário, ele está acima de todos. Como nos diz Abacuque, capítulo 2, versículo 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Queridos, mas o que esse texto, isso tudo que eu falei agora, tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que uma batalha que aconteceu há 3.000 anos, mais ou menos, tem a ver conosco? E assim como Israel era um instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos, Deus está fazendo o mesmo através de nossas vidas. Queridos, não nos cabe saber a vontade decretiva de Deus, essa vontade soberana de Deus, o que Deus tem para você no dia de amanhã. Você não sabe. Amanhã você pode comer uma pizza ou não, né? Amanhã você pode não conseguir ir para o trabalho por algum motivo, né? Deus, ele não nos revela isso. Ele não quer nos revelar isso, porque ele quer que nós vivamos pela fé. Mas sim, há uma vontade de Deus que ele nos revela, que é a sua vontade preceptiva, que é a vontade dos seus preceitos. A Bíblia, Deuteronômio 29, nos diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Ou seja, a única coisa que Deus quer de nós é que a gente ouça, creia e obedeça a sua palavra. A perspectiva de Josué e daquela geração era: Deus vai nos dar uma terra. Para eles, aquilo era tão somente cumprimento de uma promessa. Nada tinha a ver com a ira de Deus sobre a iniquidade, nada tinha a ver com a preparação da vinda do Salvador, ou nada tinha a ver com o Criador se revelando para as suas criaturas. Essa é uma perspectiva divina que rodava em segundo plano, e eles não tinham essa profundidade. Queridos, isso quer dizer que Deus está conduzindo a humanidade e você não é mero acidente de percurso. Você também faz parte daquilo que Deus projetou antes mesmo do mundo ser criado. Deus, ele escreveu a história e você é parte importante daquilo que ele está fazendo no mundo. Sua história está conectada aos grandes propósitos divinos. Assim como Israel era um instrumento nas mãos de Deus, você é também um instrumento nas mãos de Deus. Esteja você ciente disso ou não, queira você ou não. Ainda que a humanidade rejeite a ideia da existência do seu Criador, ele não deixará de ser quem ele é. Ele não deixará de existir porque simplesmente a humanidade deixou de acreditar nele. Talvez, queridos, o mundo esteja cada vez mais cético quanto às coisas de Deus. Nós temos visto isso. Isso é uma realidade que a Bíblia nos fala. Talvez as incertezas da vida, a violência que assalva o nosso dia a dia, a sensação de insegurança e a falta de perspectiva de melhora da nação e do mundo sejam os fatores que te levam a temer. Não tenha receio. Nossa parte é apenas crer. Crer e viver de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E pode ser, queridos, que você não esteja entendendo nada do que você está vivendo, que as lutas estejam caindo como granizo sobre você. Os propósitos de Deus são inescrutáveis e muitas vezes nós não conseguiremos entender os porquês dos nossos desafios. Queridos, eu queria começar a finalizar essa mensagem dizendo que a ira de Deus não é coisa do passado. Ela ainda está sobre o pecado. Ela ainda está sobre a iniquidade. Ela ainda está sobre a humanidade. Diante de um Deus santo, todos nós somos culpados. Não há um justo sequer, conforme diz o apóstolo Paulo. Mas, apesar da ira de Deus,
do Deus Santo estar sobre nós, Deus nos oferece um escape. É algo acessível a todos. A fé na obra redentora de Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo pacificou a ira de Deus. Nós fomos justificados e hoje Deus nos aceita e nos ama por conta da obra redentora do seu Filho. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que aconteça no Brasil, não importa o que aconteça no mundo, continue crendo, continue obedecendo, continue acreditando que nas lutas, nas dificuldades e nas tribulações o Senhor estará lutando por você. O Senhor estará à sua frente e na sua batalha você não precisará guerrear, porque o comandante do exército do Senhor estará contigo. Mas não se esqueça, tão somente creia e obedeça a sua palavra. O mesmo pacto que Deus fez com Josué e fez com o povo de Israel, Deus fez com cada um de nós. E nós, para desfrutarmos desse pacto, precisamos viver em obediência. Nós devemos viver assim, queridos, porque esse foi o exemplo de Josué. E se assim você fizer, também Deus vai dizer a mesma coisa para você. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus abençoe essa palavra. Feche os seus olhos.